Quiroga, eu tô muito feliz de estar aqui. Com o Quiroga, eu sou super Obrigado, fã dele. Aqui é tudo natural. Ele é uma pessoa super evoluída. Eu vou falar tudo que eu penso. Super evoluída é ótimo. Ele está na evolução, mas eu sou muito grata. A evolução é um tema, né? Evolução é um tema. É. E eu vou falar uma coisa para começar do nosso relacionamento. Onde é que ele começou? Porque nós temos um relacionamento. Não sei se unilateral, mas eu tenho um relacionamento. Eu sou muito grata, assim, de coração, aos seus horóscopo do Estadão. Que eu muitas vezes na minha vida, se eu chorar faz parte, porque a Pisciana é manteiga, mas ela é trabalhadora, que ela tá aqui fazendo vídeo, que falam, né, é muito artista. Então, porque eu cortava aquele quadradinho, eu colocava a data, e me ajudou tanto na minha vida. Tanto na minha vida, então eu sou muito grata de estar aqui. Eu me alegro muito que você Porque já faz muito essa tempo. história, porque esse é um tema importante, né? As pessoas são como você experimentou, né? Elas são tocadas muito profundamente por esse trabalho diário. E eu sou muito grato por essa receptividade, porque significa que estou dizendo alguma coisa. No início, veja, escrevo horóscopo desde 1986, ininterruptamente, né? Então eu acho que demorou de 86 a 98, esses 12 anos pelo menos, para as pessoas começarem a entender o que eu estava escrevendo. E uma vez que começaram a entender, até muitos comentários são ditos: demorei muito para entender o que você escreve, agora que eu entendo, é muito importante, muito profundo tudo. Sim, porque a ideia de horóscopo no Brasil, assim, pelo menos a minha vivência, você começou, quando você falou 86, eu tinha 19 anos. Então eu acompanhei essa evolução e até aprendi muito. Claro, claro. Porque assim, eu hoje em dia, se eu for ler um horóscopo, por exemplo, de alguns jornais, vamos falar assim, né? Eu te seguia no jornal, hoje eu te sigo no Instagram. Eu às vezes até leio, mas assim, eu sei que maneira que você faz o seu horóscopo. Você também me ensinou. E assim, quando eu tenho um filho, por exemplo, mais novo, que é meio Sabe o sete. que acontece? O trabalho de astrologia é um trabalho banalizado. É, Mas exatamente. hoje em dia, tudo é banalizado, não apenas a astrologia. Estamos numa era de banalização. Então, a banalização funciona assim. As pessoas olham horóscopos escritos e elas dizem: isso é muito fácil, eu também faço isso. Entende? Que é a coisa da banalização. Você fica na frente de um Picasso que tem só 3 traços e diz: eu também faço isso. Mas não se faz. A operação é outra coisa. Uma é a identificação de que você enxerga e percebe algo que faz sentido, e a outra, você se apropriar disso e dizer: eu sou capaz, eu também faço. Todo mundo é capaz, mas tem de estar todo dia aí, ininterruptamente, sem diminuir a qualidade. Depois você vai ver meu livro, se trata disso na minha profissão. Depois você vê lá. O título, exatamente isso. Porque as pessoas se auto-intitulam. Claro que pode ser, até estudar astrologia e entender um pouquinho, mas é diferente de um profissional que está fazendo aquilo todo dia. Não é a questão de ser profissional, é a questão de... Veja, não é criticável, não. A banalização pelo seguinte, porque tem um processo de identificação. Então você enxerga, percebe a beleza, você quer se apropriar da beleza. Sim. Porque você a sente tua. Você então se vê no direito de tomar para você. Mas uma vez que você toma, ou você passa a cuidar e a preservar e até a melhorar aquilo do qual você se apropriou, ou você decai junto com aquilo que você deixa de cuidar, né? E tem a responsabilidade, né? Então, quando você fala uma questão de profissionalismo, desde que o profissionalismo seja o cuidado de nunca deixar cair a qualidade do que você fizer, então é uma questão de profissionalismo. Sim. E eu acho que de responsabilidade também eu vejo, por exemplo, na questão, vamos dizer assim, do horóscopo. Existe uma responsabilidade. Eu acho. Como em todos os trabalhos. Como em todos os trabalhos, exatamente. Existe uma responsabilidade. Eu sinto assim,
na minha profissão, que tem 26 anos que eu tenho um escritório, uma responsabilidade, né? E às vezes eu falo, estou começando, né, entrando, né? A gente vai entrando numa nova etapa da vida, de preferência, né? A gente vai fazendo suavemente, né? Para não ter coisas... Dificilmente acontece Não, assim. não, mas tem um monte de perreio, né? Vamos ser realistas aqui. Tem um monte de perreio. A experiência da vida nunca tem encaixes tangenciais. Não, eu tô falando, mas não está sendo muito... Só as naves espaciais ao voltar à Terra que tem que pegar o ângulo exato, porque senão quicam e vão parar no infinito. Não, mas eu disse isso assim, da questão da responsabilidade, sabe? Da responsabilidade profissional, de coisas que você faz e que você fez bem e que você não sabe às vezes se você vai continuar fazendo bem. Então você tem que pensar a sua responsabilidade também, né? Perante a quem tá te chamando, né? Até quando você tá apto a fazer as mesmas coisas sempre e tá bom para fazer as mesmas coisas sempre. Porque não é que você escolhe. Às vezes você não escolhe, você não tá mais bom para fazer, às vezes, alguma coisa, você tem que mudar. E aí que você falou, não é fácil, não é nada especial. A gente quer fazer assim, mas nem sempre a gente consegue, né? É muito improvável. Não é? Muito improvável. Não é? Que pode acontecer. Né? Mas não é o que a gente vê no dia a dia. Sabe, pensando ontem, quando eu tava pensando que eu ia vir aqui, e nesses quadradinhos que eu cortei, você sabe que esses quadradinhos estão jogados dentro de uma caixa? Sabe aquelas, quando você recebe assim, cartão de aniversário, o bilhetinho de filho pequeno? Eles Estão estão com lá, a data. estão com a data e super amarelados. Que bom. Depois eu vou ver se eu acho. Faça. Vou mandar uma foto. Vou te mostrar Foi aqui tão uma bom, amiga Quiroga. minha, Raquel Kogan, quando começou a fazer as suas artes, ela pegou uma tira de horóscopo e está lá. Suas? Moldurada. Que ela cortou? Sim. Não, mas foi tão precioso, assim, momentos que eu tava assim, sabe, tomando decisões importantes da minha vida. E a gente sempre fica no dilema, né? Porque tudo é, né? Reação e ação, né? Ou ação e reação, né? A gente faz uma coisa e causa um monte de coisa, né? Não é? Ou não faz e também causa, né? Mas enfim. Esse é o dilema básico do ser E quando eu humano. lia, eu falava, meu Deus, um sinal. Sabe? Era impressionante. Parecia que você estava falando para mim. Eu sei que você ouve muito isso, mas eu tô falando, você estava fazendo o seu trabalho, né? Eu nem sei como você faz o seu trabalho. Meu trabalho é falar com você. Falar Meu comigo. trabalho Eu falei, é falar gente, com que as norte. pessoas que leem esses textos. Nessa época que eu fiquei assim, uma época que eu fiquei mais tendo que tomar decisões importantes, que eu me lembro bem, essa época foi mais marcante, né? Eu tenho quadradinhos cortados de várias épocas, tá? Mas essa tem uma época que foi mais importante. Eu lembro, gente, que eu não estava tão assim ligada em espiritualidade como eu tô hoje, né? Que agora eu caminhei mais para isso, né? Então eu tô meditando, tô tentando ser melhor, não é só meditar. Às vezes eu não medito e falo, mas eu vou tentar ser melhor hoje, ser uma pessoa melhor, né? Que é uma luta interna, né? Porque a gente tem tudo que a gente vem no pacote, né? É uma luta interna. E aí vinha um sinal, gente, que me mostrava o caminho. Eu falava, ai meu Deus. Aí eu fazia espiritualidade, que eu nem estava nessa época, eu fazia, obrigado, Deus. Sabe? Através de um horóscopo do jornal, sabe? Que alguém pode falar. Não. Um trabalho bem feito, né? O divino sempre aparece nos lugares improváveis. Mas apareceu muitas vezes. Muitas vezes. Já era mais provável. Então... Foi maravilhoso. Daí tinha vezes que eu fazia assim. E tinha vezes que eu fazia assim. Yes! E me dava uma força, sabe? Me dava uma força. E eu falava, yes, eu tô no caminho certo. Gente, foi assim, durante quase um ano que eu fui testada, sabe? Eu fui testada. Porque as coisas que aconteciam me deixavam confusa. Então, mas isso é até um ponto favorável às tuas confusões e às tuas crises. Porque se... você encontrou no horóscopo a referência daquilo que você estava experimentando, e o horóscopo é feito tendo em vista as dimensões maiores em que nossos dramas menores acontecem, né? Então, há uma utilidade que está nas vísceras desse drama que você está passando, né? Então, sendo mística, não sendo mística, do que você gosta, do que você odeia, né? A epopeia que você chamou de luta interior é essa, né? De tentar
resolver o que está acontecendo, não importa o que custar. Que outra coisa mais importante a gente tem para fazer? Uma vez que existe e uma vez... Não existe outra coisa mais importante a fazer do que resolver os nossos dilemas internos. Sim, sim. Aí a gente diz, bom, mas não tenho tempo, tem que ir as contas e a família e tudo. Bullshit. Tudo. Absolutamente falar merda o tempo inteiro e a maior parte do tempo, se não é o tempo inteiro. Em vez de se dedicar ao que é importante. Então, o que eu faço todos os dias no horóscopo é relembrar as pessoas do que é importante. Sim, colocar as questões menores numa perspectiva mais ampla, para ver quais são as verdadeira trama. Agora que você anda inspiradíssimo nesse Instagram, porque eu sei que tem 3 coisas que você coloca. Já tem a ordem, que a pessoa aqui já... Primeiro você põe lá no tutututu, né? Que eu falo que é o history, né? Eu vou lá, vejo o meu Stories, vou lá, vejo o meu horóscopo no isso. Aí às vezes demora um pouquinho, porque às vezes de noite eu tô mexendo um pouco no celular. E aí você coloca às vezes do dia seguinte, um horóscopo geral, né? E depois você põe acho que um antes, um mais longo. E eu falo, você anda assim tão inspirado, Quiroga, porque tá tão profundo todo dia. Não que não seja, mas assim, mas tá tão assim, tá demais. Parece que tá demais, Não, eu penso assim, será que é assim, a meditação, isso assim, que tá te dando tanto foco, porque não é fácil todo dia, né? Olha, é do que eu estava te dizendo, eu já estou numa idade em que já não perco mais tempo. Exatamente. Então você com absolutamente nada, né? Então tem uma hierarquia de valores e o que é importante é o que eu dedico meu tempo. Então, com isso a gente vai adquirindo profundidade, mesmo que a gente não esteja buscando. Você vem, né? Tipo um insight e vai no texto e é uma profundidade. Eu digo... Bom, não sei, é você que está dizendo. Não, eu estou falando do meu feedback. Para mim, eu sento a bunda no computador, vejo os mapas, escrevo e lá. Mas vem, que nem quando eu gosto de escrever meus continhos. Não, vem. outro dia um amigo meu confessou uma coisa, eu conheço ele há muitos anos. E confessou, e ninguém queria falar isso comigo, porque ficava meio acanhado. Mas que ele e a esposa e toda a turma deles estavam convencidos de que eu psicografo. Você está falando sério? Porque aqui no Brasil se pensa que para uma coisa ser profunda e ser transcendente, que ela tem de vir de um espírito e o médium vai passá-la. Não é verdade que é assim. Para mim é um trabalho árduo fazer os horóscopos. Claro. Não, você diz como claro. Como todo trabalho. Escuta, você diz claro, mas não é claro para as pessoas. Isso aí é o que eu estava te explicando agora. São as pessoas que ficam na frente de um Picasso, tem 3 traços duros e dizem, eu também faço isso. E se não consigo fazer é porque não estou conversando com um espírito que vai me soprar no ouvido. Entende? Mas isso é fácil da pessoa que não faz falar, que não faz outras coisas também que dão trabalho, eu tô falando, entendeu? Nesse sentido. Eu faço muita coisa que dá trabalho. Muito trabalho. Tudo absolutamente. Exatamente. Ainda mais quando você tem um crivo seu, que pode não ser o crivo do outro, que é mais gente que você, mas você tem um crivo que você não quer. Quando o trabalho para ser qualificado, ele necessariamente dá trabalho. É trabalho. Não é uma coisa muito que trabalho. sai cuspida. Né? E eu não tenho essa facilidade de ficar ouvindo espíritos. E, aliás, não tenho a menor vocação de ficar ouvindo espíritos mortos. Não tenho nada a ver com isso. Não sou contra quem quiser faz. Há toda uma necessidade das dimensões terem interlocuções. Mas me surpreende Ô, Quiroga, quando você estiver aqui no plano terrestre, você é que vai mandar para alguém psicografar. Você é o que você... Não, eu tô falando no sentido de conteúdo, entendeu? Mas não sei se você vai ser uma passagem. Acho difícil. Sei lá. Eu também falo, eu acho que eu também não sou uma passagem, não. Sou um ser que pensa. Um ser que pensa. Sou um ser que pensa. Tem gente que não pensa, tem gente que escuta, tem gente que é meio caminho, e tem gente que pensa e produz conteúdo errando ou acertando. Você produz conteúdo. Tem que fazer o que tem que fazer. É o seu perfil, vamos dizer. Não estou fazendo crítica, estou fazendo observação. Tem que fazer o que precisa fazer.
Se não fizer o que precisa fazer, já começou mal. Exatamente.